imagina o carro mais bonito que você consegue imaginar. Você imaginou uma Ferrari, talvez um Porsche, carro bem bonito. Agora imagina ele sem motor. Será que ele tem tanto valor assim? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o porquê eu te fiz essa pergunta. Fala corretor, fala corretora, meu nome é Rafael Alves, que alegria te ver aqui no Dia do Corretor, que alegria iniciar novamente o nosso DDC, um dia destinado à formação de profissionais que a gente faz lá desde 2020, 100% online, 100% gratuito. E que saudade que eu tava de encontrar você, corretor, gestor, dono de imobiliária, aí do outro lado. Vai ser uma alegria começar esse evento aqui com vocês. Estou muito contente de voltar a ocupar essa cadeira aqui como professor, como mentor, como palestrante e para mim é realmente uma satisfação ter você do outro lado. Então fica aqui comigo que eu vou te contar muitos insights sobre captação e vou te contar também como vai ser essa semana toda de evento, tá certo? Bom, para você que não me conhece, eu sou o Rafael Alves, eu sou gerente de inovação aqui na Carisma, onde eu ocupo a gestão de treinamento e também de marketing. E também há 2 anos sou mentor de alguns corretores, gestores e donos de imobiliária através de um braço de consultoria. Então tenho caminhado muito junto de corretores como você, que querem ter mais resultado, que querem crescer e que estão dispostos a estar sentados por 20 minutinhos, 30 minutinhos por dia, focando 100% em aumentar os seus resultados. A minha missão dentro do mercado imobiliário é te fazer vender mais e melhor em menos tempo. E para isso eu vou usar da tecnologia, do marketing e da inovação. Você deve estar se perguntando por que eu estou falando de uma cozinha, não é? Por que a gente escolheu nesse 7º ano, nessa 7ª edição do Dia do Corretor, iniciar teu primeiro dia falando contigo dentro de uma cozinha? E eu comecei aqui fazendo uma chamada sobre carro, sobre Ferrari, sobre Porsche. A questão é, como a gente trabalha com o mercado imobiliário, o dia a dia de cômodos, o dia a dia de fotos, de cenários, ele é presente pra gente. E em muitos imóveis que você vai encontrar, a cozinha é um belo espaço, não é? Então, primeiro insight aqui para você é: não desconfie de nenhum dos espaços que você tem para explorar nos imóveis e não desconfie de novas práticas, de inovações, porque você pode encontrar algo muito valioso num ambiente que talvez você não esteja reparando. Passada essa introdução, passada essa apresentação, eu quero que você já deixe o seu like aqui se você está gostando do que a gente preparou para você. Tem muito mais para vir, mas eu quero ir no contraintuitivo e trazer o nosso tema hoje sobre captação, que você deve estar muito cansado, muito cansada de ouvir falar que a captação é aquilo que irriga o seu funil de vendas, que a captação é aquilo que antecede o processo como um todo de compra, de locação, que a captação é extremamente necessária para que um corretor de terceiros tenha sucesso. Mas eu quero ir no contraintuitivo e falar para você de 2 coisas que são muito importantes da gente ter visão dentro da etapa de captação, que é o mensurável e o rentável. Se você é do nicho de lançamentos, talvez esse papo não faça muito sentido para você, mas eu quero convidar para que você fique até o final, pois várias das estratégias que eu vou trazer aqui, tanto sobre ser mensurável na captação, quanto sobre ser rentável, elas podem fazer sentido para a sua captação de clientes, tá certo? Então hoje a gente vai olhar para a captação como um grande motor de vendas, como aquele motor que vai dar vida àquele Porsche, vai dar vida àquela Ferrari que a gente falou no começo e capacitar ela para andar. De nada vai adiantar você ter o melhor carro do mundo se o motor não te levar a lugar nenhum. Então eu vou trazer a captação como um motor mensurável e também rentável para que você possa atrair, relacionar e converter clientes. Vou ainda um pouco além. Muito mais do que atrair, do que se relacionar e do que converter clientes em vendas, a gente quer fidelizar esses clientes para que eles indiquem novos clientes, para que eles lembrem de você. O Leandro vai falar um pouquinho amanhã com vocês sobre como ser um corretor inesquecível, não é? Então como que você faz, depois de converter esse cliente, fidelizar para que ele consiga seguir contigo? Tudo começa lá na captação, que
que eu diria que não é a magia do negócio, é a pré-magia. Quando a gente pensa na captação como motor, ela antecede todo o processo comercial e traz a pré-magia do espetáculo. Ou seja, para o nosso nicho de terceiros, a gente não consegue ter uma estratégia que seja rentável, uma estratégia que seja mensurável, se a gente não tem uma estratégia de captação recorrente. Então, como a gente entende a captação como esta pré-magia? Como a gente tem uma rotina de captação que seja mensurável, que seja rentável e também que a gente consiga dar oxigênio para uma operação sustentável e saudável? Primeira coisa, você tem que ter uma meta de captação. É muito importante que você tenha uma meta de captação, porque se você não sabe para onde está indo, você não sabe que rota você vai pegar, qualquer caminho vai servir. Então, primeira coisa, tenha uma meta de captação e não tenha uma meta sem medir resultados que você já teve antes. Como que eu traço uma meta, Rafa? Como que eu faço para começar? Se você tem alguns números, alguns insights dos últimos 3 meses, use eles. Dos últimos 6 meses, use eles. Dos últimos 2, 3, 5 anos, use essas metas, use esses números para se basear na sua nova composição de meta. Então, essa meta, ela tem que ser real, ela tem que ser tangível e ela tem que ser possível, porque senão você como corretor vai cansar e você como gestor vai forçar demais o teu time a algo que ele não vai atingir e um objetivo que jamais será alcançado. Segundo ponto, é muito importante você desenvolver uma metodologia. O que é metodologia? Método vem da mesma raiz da palavra meta, que significa objetivo, algo a ser alcançado. Logia vem de ciência, ou seja, uma ciência por trás da meta. Qual é a estratégia, qual é o objetivo, qual é a rotina, qual a arte que você vai usar para alcançar aquela meta que você estabeleceu? Então, primeira coisa que eu te digo é que dentro dessa metodologia você tem que ter uma rotina de captação, horários, dias pré-estipulados para que você se comprometa a captar. Um comportamento muito recorrente no mercado é o seguinte: aparece um cliente que tem ali uma demanda, você não tem esse imóvel em estoque e aí você vai captar. Até aparecer outro cliente nessa configuração, você não faz captação ativa, ou seja, você não estabelece uma meta de captação e também não traça essa metodologia para captar numa frequência adequada, num raio de quilometragem adequado e que faça sentido para a sua rotina. Se eu tenho a minha operação em São Paulo, não adianta eu captar 1 zilhão de imóveis no Paraná, a menos que eu tenha um porquê, a menos que eu tenha algo estabelecido, montado e configurado para vender lá. Então, a metodologia, essa ciência por trás do objetivo, ela é muito importante dentro de uma captação que é mensurável e rentável. Outra coisa importante é você conseguir medir a saúde das captações que você faz. Como você consegue fazer isso? Aqui na Carisma, a gente tem uma metodologia de limitar a nossa captação em 5 quilômetros de raio, mais ou menos, de onde as nossas unidades físicas estão. Por quê? Porque depois disso, os nossos corretores não conseguem atuar com excelência. Dentro desse raio, eles vão conhecer a região, vão saber falar sobre trânsito, sobre dicas de comida, de bebida, de escolas. Então, se você abre demais essa quilometragem, esse raio de captação, você não consegue ter propriedade dos imóveis que você capta. Ao mesmo tempo, a sua carteira tem que ser sadia, ela tem que ter sempre uma revisão a cada 15, 30, 60, 90 dias para ver se ela está gerando lead para você. Não adianta nada você captar 300, 500 imóveis na sua base e eles não gerarem lead para você. Isso pode ser feito tanto no online quanto no offline. Eu vejo muito corretor trabalhando um online forte, criando conteúdo, tirando boas fotos para Instagram, passando horas e horas nos stories. Mas o que aconteceu com a placa? O que aconteceu com a indicação que, dentro do nosso mensurável rentável, a indicação é extremamente não mensurável, porque o boca a boca eu não consigo colocar numa tela, só que ela é altamente rentável, porque o CAC, o custo de aquisição de cliente, é 0. Então, muitos meios offline, eles ainda funcionam, corretor. Muitos meios tradicionais não morreram. Cuidado para não ser impactado por essa onda de que todo corretor tem que viver do online.
Existem sim corretores excelentes em trabalhar o online, de forma que gere captação, de forma que gere oxigênio para a operação comercial deles. Agora, tem também excelentes corretores que nem sabem fazer um simples story ou dar like nesse vídeo, e aí são grandes campeões de venda no offline. Existe sim ainda este perfil de corretor, tá certo? Quarto tema, então, dentro da nossa mensuração, é importante você conhecer bem os seus canais. Por onde o cliente de captação me encontra? Aonde o meu potencial cliente está? Como que eu consigo chegar ou ser encontrado por este potencial cliente de captação? Quando a gente fala de canais, é como um canal de TV, quando você está passando e você capta a atenção. Você precisa conhecer os seus canais. Quais deles estão com a sua atenção conectada à atenção do seu potencial cliente? Então, exemplos de canais: portais de imóvel, ferramentas de captação, a placa, o boca a boca, o horas rua, passando aí pela vizinhança e perguntando se tem algum imóvel disponível para locação ou para venda, a indicação e o relacionamento. O networking ainda é uma ferramenta tão boa no online quanto no offline. Então você consegue se relacionar com potenciais clientes que têm estoque para você vender ou alugar no online, sim, e também no offline. Onde que essa pessoa toma café, que academia que ela faz, o que essa pessoa faz da vida, quais são os pontos de congruência que você, corretor, consegue encontrar este potencial cliente, tá bem? E o quinto item de mensuração para a captação de terceiros é a parceria. A parceria é um canal muito forte no nosso mercado. Tanto uma parceria entre corretores, entre duas pessoas físicas que atuam individualmente, quanto parcerias de relação cliente-empresa. Então você, como corretor, pode contratar algumas empresas especializadas em captação de imóvel que vão gerar para você esses leads de potenciais vendedores e de potenciais locadores. Parceria ainda é ouro, com certeza. Então, os 5 itens aqui sobre uma captação mensurável. Vou olhar na minha cola aqui com o meu editor para você não perder, hein? Meta, metodologia, frequência, canais e também a parceria. Esses 5 itens com certeza vão fazer da sua captação algo muito mais mensurável. Ah, Rafa, e o rentável? Sabe o que é rentável? É muito rentável você deixar o seu like nesse vídeo aqui antes que ele termine e você enviar ele para um amigo seu falando: olha, tem uma semana gratuita acontecendo no canal do YouTube da Carisma Imóveis. Eu quero mandar um abraço especial para você que está vendo esse vídeo na estreia, que está comentando aqui do lado no chat. Muito legal estar contigo na estreia. Aproveita para deixar o seu like e mandar para um amigo para a gente estar junto e cada vez mais capacitar esse mercado, educar esse mercado de forma que ele seja melhor para a gente e também para os nossos potenciais clientes. Agora vamos para a nossa esfera do rentável. O que é uma captação rentável? Eu já te cantei a bola lá atrás, mas uma das palavras mais importantes, uma das coisas mais importantes na captação é uma palavrinha de 3 letras que muitos corretores não conseguem dizer, mas é extremamente necessária para você ter uma carteira saudável, que é o não. O não é uma palavra muito importante na captação. Por quê? Sempre vai aparecer aquele primo do proprietário que tem um sítio em Santa Quatro do não sei das quantas, perdeu as botas. E você, como corretor, precisa entender que se não é a tua região de atuação, se não é a tua expertise, se não é aquilo que você domina, não faz sentido listar. Não faz sentido cadastrar, não faz sentido ir lá tirar foto, você vai estar perdendo o seu tempo, porque a chance de um lead, de potencial comprador ser gerado é 0,000000001%. E esse lead ainda tem que avançar por todas as etapas do funil até que ele compre de você. Ou seja, o seu tempo, corretor, ele é muito valioso. O seu tempo, gestor, corretora, dono de imobiliária, é muito valioso. E você tem que saber dizer não para oportunidades que vão poluir a tua base de captação. Outra coisa muito importante, entender o ROI. O que é o ROI, Rafa? É o retorno sobre investimento. Ele vem do inglês Return Over Investment. O retorno sobre investimento é o seguinte: o meu hora sapato na rua,
o meu horas almoço, horas gasolina, o custo que eu tive para fazer aquela captação, ele volta no momento que eu alugar ou que eu vender? Porque, sejamos sinceros, todo corretor experiente já fez uma venda ou uma locação que se arrependeu de fazer. Já fez uma venda ou uma locação que falou, nossa, nem devia ter feito. É a mesma coisa com a captação. Por quê? A captação é o pré-show, lembra? Ele é o pré-início de um contato comercial, ele é o seu estoque. Ou seja, se você investir tempo, dinheiro, gasolina, sola de sapato, esforço numa captação que você vai listar e não vai te trazer o ROI positivo, o retorno sobre esse investimento, era melhor não ter investido. Então tenha essa mentalidade, além de sair falando sim para tudo, saber se primeiro é rentável e se o retorno sobre investimento é positivo. Tem coisas pouco rentáveis que nem valem o esforço. E o terceiro ponto sobre uma captação rentável é que ela tem que gerar lead. Imagina, de repente, você tem um imóvel que é dentro da sua área de atendimento, que tem um retorno sobre investimento positivo, caso você o venda ou o alugue, porém, ele não gera lead. Por que ele não gera lead? O Rafael falou, tá dentro da área de atendimento, ele tem um retorno ok, por que não tá gerando lead? Às vezes o problema não é você, corretor. Nós temos ainda no nosso mercado uma mentalidade pouco zelosa em relação ao estoque de imóveis. Então muitas vezes você vai encontrar imóveis em mau estado, imóveis em mau estado de conservação, de documentação, até a habitabilidade chega muitas vezes comprometida e aí você de novo tem que saber dizer não. Então, para ser rentável, o seu estoque de captação tem que ter um ROI positivo, ele tem que também estar dentro da tua região de atuação e ele precisa gerar lead. Depois de 60, 90, 180 dias sem gerar lead, ou a gente dá uma finalíssima nesse proprietário em relação à negociação de preço, ou então a gente entende que esse vai ser um estoque morto, tá certo? Não quero você do outro lado da tela dizendo sim para qualquer coisa e fazendo um estoque que você nunca vai revisitar, que você nunca vai revisar e que jamais vai te gerar lead. Por que eu não quero isso? Volto à minha brincadeira, à minha analogia lá da chamada do vídeo, porque senão você vai ter uma Ferrari, algo incrível, um Porsche, um carro bacana, super legal, uma captação, uma prateleira, só que ele não tem motor. Ele não tem tração, ele não te leva a lugar nenhum, entende? Ele não evolui, corretor. Então, de nada vale eu ter o carro mais bonito que eu queria ter se ele não me levar a lugar nenhum. Da mesma forma, de nada vale uma carteira de captação super bonita, com altos números, com valor de mercado incrível, se ela não me leva a lugar nenhum, tá certo? Como que a gente tá de tempo aí, ô editor? Tem tempo pra gente fazer um pouco mais? Tem? Dá pra 3 dicas só? Dá tempo de dar 3 dicas? Bora seguir. Então, 3 dicas, vai. 3 dicas importantes para você sair daqui com lição de casa. Já que eu sou professor há 18 anos, eu quero te dar uma lição de casa para você melhorar a sua captação. Primeira dica, conheça seu PCI. O que é PCI, Rafa? Perfil de cliente ideal. Qual é o cliente ideal para que eu consiga fazer essa captação? Qual é a base de imóveis que eu busco? Um nível de ticket médio, região, configuração. Quanto mais você nichar, limitar, mais específica, mais assertiva vai ser a sua captação. Quem quer vender para todo mundo, acaba não vendendo para ninguém. Segunda dica que eu posso deixar aqui para você. Seja mais corre do que tor. Tem muito corretor que está fazendo muito mais tor e até ator do que corre. Então, seja muito mais um corretor. Correria, que vai para a rua, que faz acontecer, que realmente traz uma captação que vale a pena, que desenrola com o cliente, que faz o negócio sair desde a etapa da captação, do que um corretor mais ator, mais tor, que está ali fazendo stories, postando todo dia, sendo super, hiper, mega bem posicionado, mas é só uma vaidade. Então, muito mais corre do que muito mais ator. Você tem que ser um imã de captação, um para-raio de captação. Você tem que estar no mercado, no açougue, num bate-papo no final de semana. Pintou a possibilidade de uma captação? Pega esse lead, anota no celular, te ligo na segunda ou na terça-feira. Se for possível, se não for antiético, se houver abertura, faz a conversão ali mesmo, vende o teu trabalho. Se você não tiver orgulho do que você faz, ninguém vai ter por você. Então, você precisa ser esse para-raio, esse corretor, muito mais do que corre ator, tá certo?
E a terceira dica é reaproveite, repesque, retome. Esse re no começo tem a ver com fazer de novo. Então, quando eu reaproveito a minha carteira de leads, eu estou olhando para eles e com quem que eu falei no passado sobre captação e eu não dei andamento? Com quem que eu me comuniquei, mas não fui até o final? Quanto dinheiro parado será que a gente não tem nas nossas listas de e-mail, no nosso WhatsApp? Quanto dinheiro parado a gente não tem em vários canais que a gente deixou pela metade, nos DM de Instagram da vida, nas notas em caderno, que a gente acabou não aproveitando? Então, retome, repesque, reaproveite o que você já tem de ouro, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo sobre captação, eu espero que eu possa ter te ajudado nesses poucos minutos a te inspirar e também a te deixar motivado, motivada para ir para campo, para ir para ação, para fazer acontecer depois dessa hora de almoço aqui, começar aí uma rotina diferente, um pensamento diferente, uma atitude diferente em relação à captação, tá certo? Não desista, você tem muito potencial de colocar as coisas aqui em prática. Aqui no YouTube da Carisma a gente tem dezenas de conteúdos voltados à formação de profissionais. A gente tem mais de 20 horas para você poder absorver aqui, ter a teoria e colocar em prática. Então eu espero que a gente possa estar juntos em vários outros almoços em que você está aí almoçando e a gente bate um papo aqui no online e depois você vai e coloca em prática. E os meus canais digitais, os canais digitais da Carisma também estão aqui na descrição do vídeo, onde a gente consegue conversar um pouco melhor, tá bem? A partir de amanhã, vocês ficam então com outros palestrantes, com outros professores, com outros mentores para trazer esse bate-papo na hora do almoço com vocês. E amanhã vocês estão com o Leandro Esteves, o nosso CEO, que vai falar um pouquinho sobre como que você se torna um corretor inesquecível, como ser lembrado, como ser sempre ali aquele corretor de qual o seu cliente, quem já comprou de você, quem já ouviu falar de você, tenha você em mente. Também ao longo da semana a gente vai ter Eduardo Lima e vamos ter também Juliana estreando com a gente aqui, nossa gerente de vendas da Unidade Santana, de onde eu escolhi falar com vocês aqui dessa cozinha super, hiper, mega bonita. Fica com a gente, aqui na descrição do vídeo também tem o grupo de WhatsApp do evento, você pode entrar e ficar por dentro de tudo o que acontece em relação à formação de corretores que a gente faz aqui no ambiente da Carisma. E temos hoje, amanhã, quarta, quinta e na sexta-feira temos uma surpresa para você, um formato novo que a gente vai trazer totalmente ao vivo e com muita coisa nova acontecendo. Tem uma surpresa para quem acompanhar a gente até lá. Então fica ligado, fica ligada, fica com a gente aqui, já se inscreve para o sininho apitar para todos os lados. E na sexta-feira a gente vai estar ao vivo com você aqui e a gente vai poder interagir muito, muito, muito mais, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo. Vai captar, vai ser esse corretor que realmente fica no mapa mental dos seus clientes e eu espero que você consiga vender mais e melhor cada vez em menos tempo. Sucesso! Te vejo na próxima!